Pois é. Então, depois da aula anterior, que a gente viu o processo, né, de constituição do capitalismo, pelo menos explicando os dois modos de entender como o capitalismo surge, a partir da perspectiva culturalista ou externa à economia do Max Weber, e o modo como Marx explica, mais uma perspectiva materialista histórica, mais econômica, né, de explicar o surgimento do capitalismo e as características gerais do capitalismo. Agora a gente está pronto para adentrar na primeira fase do capitalismo, que é a fase chamada de comercial ou fase mercantil. Essa fase ela tem origem aproximadamente, né, no final do século XV e começo do XVI, e ela vai até o século XVIII, e essa fase vai se dando a partir do enfraquecimento do regime ou do sistema de produção econômica anterior, que era o feudalismo, né? Portanto, com o enfraquecimento do feudalismo no final do XV, começo do XVI, ao longo do XVII, você vai substituindo o modo de produção feudal pelo modo de produção capitalista, baseado na produção da mercadoria. Ora, esse momento do XV do XVI é importante porque você tem algumas coisas que marcam esse período, como as grandes navegações, né? A busca intensa pelas potências, Portugal, Espanha, França, Inglaterra, Holanda principalmente, na busca de descobrimento de novos mundos, de novas fontes de matérias-primas, de metais preciosos, né? O período chamado também de metalismo ou de bulionismo também. Né? Já quando eu estiver falando do mercantilismo, eu falo desse processo de bulionismo. É a busca intensa por especiarias. Essas especiarias, quando chegava, aportava nos portos europeus, gerava um processo de comércio muito acelerado. E aí os comerciantes formavam feiras dentro dos feudos e ao redor dos feudos. E essas feiras é que vai fazer com que surja ou vá aparecendo essa classe de comerciantes que dentro do feudalismo não tinha valor nenhum. Porque quem tinha valor eram os nobres e o clero. Né? Essa classe de comerciantes vai começar a acumular riqueza, vai começar a fazer os empreendimentos e o processo de parceria de financiamento das grandes navegações. Né? Esses comerciantes também vão ser aqueles que vão financiar, de certa maneira os empreendimentos fabris, o descobrimento de técnicas e de materiais para aumentar o processo produtivo, já que o comércio era muito importante. E junto a isso, né, os feudos, os burgos, melhor dizendo, também vendiam produtos do artesanato ou de pequenas manufaturas. Esse é um primeiro momento para entender esse capitalismo comercial, que tem todo esse conjunto de coisas. Estamos saindo do Renascimento, como eu já falei na aula anterior, ou no vídeo anterior. Processo de reforma protestante, que também já falei no vídeo anterior, quem não viu, confira lá. E nós estamos adentrando no que nós chamamos de Idade Moderna. E aqui tem dois movimentos filosóficos muito importantes, que é o movimento do racionalismo, liderado em primeiro plano por um filósofo chamado René Descartes, e dois, os filósofos empiristas, que em primeiro plano eu destacaria o Francis Bacon, e mais ainda, né, por ele ser considerado o pai do empirismo, aquele que deu um fechamento final ao sistema o sistema empírico, né, digamos assim, a postura filosófica empírica da experimentação, que é o John Locke, como eu já tratei nas aulas sobre o liberalismo político. Essa idade moderna é importante porque você tem uma ciência empírica racional se formando. E isso é muito importante para o capitalismo que está nascendo,
Porque essa coisa que vai surgir a partir desse processo de formação das ciências aqui, ou o desenvolvimento da experimentação para descobrimento de novas técnicas, de novas ferramentas, de máquinas, para aumentar o processo produtivo, é muito importante, né? Então, atrelado a isso, você tem um processo de urbanização ou de ampliação das cidades muito forte. Devido a quê? A atratividade que a cidade estava tendo. Pelo quê? Por duas coisas. Processos iniciais fabris, portanto, processo industrial, processo de indústria inicial, que atrai gente para trabalhar, né? E o comércio, que era o que estava gerando riqueza nesse momento. Você não perde a potência da propriedade da terra, porque ela nunca foi perdida e jamais vai ser perdida. A propriedade da terra é muito importante. Mas você estava descobrindo agora novas formas de acumulação de riqueza advinda do comércio, dos serviços e do processo industrial inicial. E aqui, nessa fase do capitalismo comercial mercantil, vocês têm um sistema econômico que, de certa maneira, impossibilitava esse progresso violento que o capitalismo já estava querendo nesse momento. O mercantilismo, né, que é um princípio econômico em que o Estado é muito forte na economia. Vou falar especificamente dele daqui a pouco. Por que eu vou destacar o mercantilismo? Porque é um princípio econômico que vai pautar todas as iniciativas produtivas, econômicas, ordens políticas, né, de ideias nesse período. Ora, o mercantilismo é importante porque, citando aqui, né, ou mencionando uma definição, ele é um princípio econômico que vai do século XV ao século XVIII. Ele só abre espaço para o liberalismo econômico, que nós vamos ver daqui a pouco, porque era necessário que o Estado saísse da economia, né, para que houvesse um fluxo ou uma liberdade maior de disseminação e de dissipação da mercadoria, das ideias e de tudo mais, sem a tutela do Estado ou de qualquer coisa. Conjunto de ideias econômicas que considerava a riqueza, que a riqueza de uma nação ou do Estado era dependente do capital que ela pudesse adquirir, né? Como é que ela adquiria esse capital? Com o comércio exterior. É por isso que para o mercantilismo, o processo de exportação em detrimento da importação é muito importante. Eles achavam que quanto mais se exportasse, menos exportasse, mais riqueza o país acumulava. É claro, né? Esse princípio é correto. Eles tinham a ideia de que era preciso incentivar, né, essa balança comercial favorável. A balança comercial é a soma de todas as vendas menos as compras, ou seja, todas as exportações menos as importações. E essa balança comercial ela pode ser positiva ou negativa. Se eu vender mais do que o que eu compre, eu vou ter uma balança comercial positiva. Se eu comprar mais do que o que eu venda, eu vou ter uma balança comercial negativa, né? Ou um superávit, se ela for positiva, e um déficit, se ela for negativa. Bom, e aí quais eram as características desse mercantilismo? Era a busca intensa por matérias-primas, que nós chamamos mais atualmente de commodities. E aí era preciso empreender as grandes navegações. Para quê? Para você ir atrás de commodities, matérias-primas. É tanto que Portugal, aqui no Brasil, levou muito para o Brasil, né? Por exemplo, que era uma commodity, era uma matéria-prima para produção de uma diversidade de coisas, inclusive tintas, né? Já que o pau-brasil uma árvore que produz, ou dá para se produzir tintas avermelhadas. Bom,
E aí você tem uma intensa exploração das colônias. Os descobridores, entre aspas, chegavam nos locais descobertos e transformava esse território em colônia de exploração, né? E explorar as matérias-primas, os recursos existentes, os metais, ouro, prata, diamantes e etc, etc. E mandava tudo, né, para a metrópole ou para aquele país que tinha, entre aspas, descoberto. Incentivo constante às manufaturas. O que é isso, professor? Eu incentivo que as pessoas saiam da fase da agricultura ou da fase artesanal rudimentar, que gera pouco dinheiro ou poucos recursos, essas mercadorias têm um valor mais baixo, e eu ingresse na fase da manufatura, de ter um incremento a mais nessa mercadoria para que ela seja mais valiosa, e portanto, se ela é mais valiosa, ela gera mais riqueza para o país. E essa fase da manufatura, não esqueça, né, é a segunda fase da indústria, porque indústria, sempre expliquei isso para vocês, é transformar. Indústria tem a ver com transformação. Transformação de que em que? Transformação da matéria-prima em uma outra coisa, né? Em um produto, em um bem, em uma mercadoria. E a segunda fase da indústria, porque a primeira é a fase artesanal, a segunda é a fase da manufatura. Já é o processo de transformação mais elaborado. E a terceira fase da indústria é a fase em que a máquina domina, em que nós chamamos de fase da maquinofatura, onde a máquina passa a ter predomínio. Bom, você tem uma busca constante por metais preciosos, o famoso bulionismo, e era a ideia de um acúmulo de metais preciosos. Quanto mais acumulação de metais preciosos, principalmente o ouro, né, mais rica seria economicamente essa nação. Maior exportação do que importação, já falei disso, a ideia da balança comercial favorável. E você tinha a ideia do jogo da soma zero. O que era isso? Todas as vezes que uma nação estava crescendo, a outra estava decrescendo. É mais ou menos assim. As riquezas do mundo inteiro é uma só, e se eu pego mais essa parte aqui, né, digamos assim, vai sobrar menos para a outra. Ou seja, há uma totalidade de recursos que não são ampliados, e por isso que haveria uma busca intensa por exportar para conseguir mais riquezas e de pegar parte dessa riqueza via metais preciosos. E tem um filósofo importante que defende essa ideia, né? Que é um filósofo chamado, deixa eu ver aqui, um cara chamado Jean Bodin, né? Esse filósofo do século XV, XVI, século XVI, é um filósofo importante porque ele é um dos teóricos também, né, também desse mercantilismo, né? Bom, e o que eu quero destacar aqui, principalmente, é a ideia da forte proteção do Estado na economia, ou o forte intervencionismo do Estado na economia, a mão forte do Estado, a mão visível do Estado na economia. O Estado está intervindo de forma protetiva na economia, estabelecendo barreiras tarifárias, impostos, taxações. O Estado fornece subsídios à exportação, né? E incentiva principalmente as manufaturas internas para exportação em detrimento da importação. Ou seja, o Estado aqui está gerindo a economia com mão visível forte. Mercantilismo é intervenção do Estado na economia. Beleza?